A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou a Tatiana, aqui de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Estou aqui junto com vocês para estarmos compartilhando algo do coração de Deus aqui nesse vídeo. E eu creio que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu coração, e o seu coração será alcançado por essa palavra, que é poderosa, que é viva, que é transformadora, que é restauradora, que vem do coração do Pai para nós. Amém? Antes da gente começar, você já deixou o seu like, a sua curtida aqui no vídeo? Você já é inscrito aqui no canal Encorajamento Word? Se não, vamos lá. Aperta lá para você fazer a sua inscrição, se inscreve, deixa o seu like, o seu joinha, compartilha com seu irmão, com alguém que você sabe, que precisa dessa palavra, receber algo de Deus, tanto quanto você. Eu sempre falo isso. Seja um missionário, enviando a palavra de Deus, compartilhando a palavra de Deus. Amém? Então, para começar, eu quero deixar com os irmãos, aquilo que o Senhor falou comigo hoje, mais cedo, que fica no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, que diz assim: agora, toda a glória seja dada a Deus, que pelo seu poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. E existem outras versões, que falam que o Senhor, ele opera através do seu infinito poder, infinitamente mais além de tudo aquilo que a gente pede, espera, sonha. Então, será que a minha pergunta, eu me fiz essa pergunta, e eu deixo para você, passo a bola para você. Será que você verdadeiramente crê nesse poder que diz aqui que é infinitamente além de tudo que a gente imagina, espera, sonha ou pede ao Senhor? Eu deixo essa pergunta porque muitas vezes, diante dos desafios, das lutas, das batalhas que a gente enfrenta, os embates são tão ferrenhos que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em voltar atrás, em largar a mão. Tamanho cansaço, tamanho desgaste, tamanha dor, da ferida que eu e você possamos estar sentindo. E eu ontem ouvi uma ministração que falava sobre a ressurreição de Lázaro, lá no livro de João. E eu vou ler só um versículozinho, que é o versículo 40, que diz assim: eu já não disse que se você cresce veria a glória de Deus? Essa é a frase que Jesus disse para Marta. E o que eu tenho para dizer para você, porque foi isso que o Senhor falou comigo, é que muitas vezes a gente fica questionando o Senhor diante das lutas, das adversidades, quando as coisas não acontecem como a gente imagina, como a gente espera, e a gente fala: Senhor, mas por quê? Por que que isso está acontecendo? Eu queria tanto entender por que eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto, eu tenho me separado, Talvez você esteja em propósito, jejum, oração, adoração. Por que que ainda não aconteceu? Por que, Senhor, que vem essa decepção? Por que que vem essa situação para ferir a gente, para machucar, e a gente pensa em voltar atrás, a gente pensa em desistir, a gente é humano, e o Senhor sabe disso. Mas o Senhor, diante dessa passagem que conta a história de Lázaro, em que eu desafio você a ler, depois, quando findar aqui esse vídeo, ele fala que quando ele recebeu a notícia de que Lázaro estava doente, e o texto é bem claro quando diz que ele amava Lázaro, Marta e Maria, suas irmãs. Quando ele recebeu, ele ainda demorou 2 dias para ir para Jerusalém. E ele ainda falou com seus discípulos, que o acompanharam nessa jornada, que
passado esses 2 dias, que ele fala, agora nós vamos para Jerusalém, ele, nesse trajeto, ele ainda falou para os seus discípulos, nosso amigo Lázaro adormeceu, e os discípulos ainda acharam que ele, então ele vai ficar bem, já que ele dormiu, ele está descansando, ele vai ficar bem. Não, ele já havia falecido. E quando eles chegaram lá, ele já estava sepultado, aquela pedra já tinha sido colocada no seu sepulcro, havia 4 dias, ele já cheirava mal. E quando ele foi falar com as suas irmãs, Marta veio primeiro ao seu encontro, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. E Jesus, ele fala, em meio a esse diálogo que você vai ler, eu creio nisso, que você vai ler, ele fala, eu não já disse para você que se você cresce, você veria a glória de Deus? E eu quero ler mais um versículo aqui, vou abrir a Bíblia aqui no meu celular para a gente poder ler o versículo que eu separei. Diante dessas circunstâncias, João 16:33, que diz assim, eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Deus, ele não precisa explicar para mim e para você o porquê que determinada situação está acontecendo. Você e eu só precisamos crer que ele é poderoso para fazer aquilo que ele prometeu para mim e para você. Que se a gente crê, a gente precisa confiar. Por isso que eu comecei o vídeo perguntando, eu e você cremos verdadeiramente no que a palavra de Deus diz para nós? Nós verdadeiramente cremos que Deus está falando com nós? Cremos nas promessas dele para a nossa vida? Porque se nós cremos, nós vamos perseverar, nós não iremos desistir. Ainda que a gente seja ferido em meio às lutas, às batalhas, o nosso Deus é cura, o nosso Deus é renovo, o nosso Deus é fortaleza, é refúgio. Não é isso que a palavra de Deus diz para nós? Então a gente vai, quando a gente está ferido, magoado, entristecido, a gente não desiste, a gente se refugia no nosso Deus. E ele nos renova, nos cura, nos sara, nos fortalece e a gente prossegue. A gente prossegue, não desiste, porque a gente crê naquele que prometeu. E ele é fiel. Eu tenho falado isso aqui, em alguns vídeos, sobre a fidelidade do Senhor. Vamos crer. Todo aquele que crê no Senhor, sabe? Confia nele. Pode dizer em alta voz para si mesmo, para sua alma, para o seu coração. Se você crê, você verá a glória de Deus. E eu vou repetir o versículo inicial desse vídeo que diz: agora toda a glória seja dada a Deus, que pelo seu poder operando em nós é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além das nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperança. Sejamos renovados nessa manhã, nesse dia. Sejamos fortalecidos no Senhor, que a nossa fé ela seja renovada, fortalecida, restaurada, que você se lembre das promessas do Senhor e que você não desista, que você prossiga, que a gente não desista, que a gente prossiga confiando, adorando, crendo, persistindo, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E se crermos, veremos a glória de Deus, porque ele é capaz de fazer infinitamente além de tudo que a gente pede, imagina ou sonha. Foi isso que aconteceu com Lázaro. Marta e Maria estavam imaginando que somente na ressurreição dos mortos, no final dos tempos, é que elas voltariam a ver Lázaro. Mas o Senhor falou na sua palavra que aquilo não era para a morte, aquela enfermidade não era para a morte, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado e exaltado, que eles vissem milagre acontecer, algo impossível acontecer. Foi isso que aconteceu com Lázaro. E que vai acontecer comigo e com você, se nós persistirmos, não desistirmos e crermos no nosso Deus fiel e poderoso. Amém? Seja renovado para a glória de Deus. E mais uma vez, eu digo, compartilhe essa palavra e abençoe uma vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe.